Bom, galera, é o seguinte, é, esse segundo tempo aí, o Flamengo tá uma bagunça. Eu vou falar pra vocês, eu tô torcendo muito para que essa bagunça seja por conta do jogo contra o Estudiantes, que vai ser quinta-feira. Ou seja, os jogadores pensando naquele jogo. Eu torço muito para ser isso, porque foi uma bagunça no segundo tempo, impressionante, né? E foi um jogo extremamente equilibrado. Eu sei que o Flamengo entrou com vários jogadores reservas. Eu entendo poupar jogador. O Flamengo jogou quinta-feira à noite. Então você tem sexta, sábado e o jogo agora às 5h30, ou seja, menos de 3 dias para jogar de novo, né? Então, eu entendo poupar jogador, eu entendo. Mas eu ainda acho que o primeiro tempo do Flamengo foi um time mais organizado do que o segundo tempo, onde entraram a maioria dos titulares, né? Entrou Arrascaeta, Pedro, enfim, Samuel Lino. Bom, eu acho que o empate neste jogo foi justo demais, muito justo, o empate. E o Palmeiras chegou, né? Então o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Vamos resumir, tem um jogo a menos e está a 2 pontos do Flamengo, se eu não me engano, não é isso? Então o Palmeiras ele é o líder por pontos perdidos, não é isso? Por pontos. Não, não é por pontos perdidos, acho que é, enfim. Mas é o líder. O Flamengo é o líder, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo só tem um jogo a menos, né? Eu torço muito para que o que aconteceu hoje seja por conta do jogo contra o Estudiantes. Torço muito. Porque não jogou bem o Flamengo, não jogou. Mas o Vasco igualou demais com raça, muita raça. Então eu acho que o empate foi justo. Teve um momento ali no primeiro tempo, o Flamengo deu uma sorte também, tá? Porque no primeiro tempo o Vasco lá fez o gol de empate, né? E logo depois do gol de empate do Vasco, o Vasco continuou pressionando, o Flamengo não conseguia sair. Aí teve um choque de cabeça lá entre 2 jogadores do Vasco, aí esfriou o jogo. Esse choque de cabeça foi bom pro Flamengo, porque do jeito que o jogo tava uma pressão muito grande do Vasco. E capaz de até virar o jogo, né, naqueles momentos ali após o gol do Vasco, porque o Vasco estava numa pressão gigantesca. Aí bateu cabeça lá os jogadores do Vasco e esfriou o jogo. Eu acho que o empate foi justo, mas eu estou preocupado para o jogo de quinta-feira. Lógico que o Flamengo, quinta-feira, vai estar muito mais concentrado, vai ser o time titular e tudo mais, né? Mas se apresentar o que apresentou hoje, vai sofrer muito quinta-feira. E se a arbitragem for tão ruim quanto a do primeiro jogo, vai sofrer mais ainda, né? Então acho que o empate foi extremamente justo aí. Parabéns ao Palmeiras, que tirou 2 pontos do Flamengo agora, né? Tirou 2 pontos do Flamengo. Bom, com relação a desempenho individual, o Saul jogou o jogo todo. Acho que ele jogou bem. No final ali ele estava dando o arranque, estava correndo. Parece que só ele estava tentando. O Pedro mesmo que entrou no final. O Arrascaeta que entrou no final. Não vi dar uma arrancada. Foi mal. Não sei se estão pensando no jogo de quinta-feira. E tem gente que fala... Eu tenho que falar isso sempre. Eu vou falar sempre. Tem comentarista que fala que Jorginho não faz falta porque o Flamengo tem Alan de la Cruz. Jorginho, ele equilibra o jogo pro Flamengo. Torna o jogo do Flamengo equilibrado. Vira no segundo tempo a bagunça gigantesca. O Flamengo extremamente bagunçado, uns passes longos, que a bola ia no pé do goleiro do Vasco, enfim. E pelo que eu ouvi ali nas notícias, parece que o Jorginho vai voltar no jogo contra o Estudiantes. Então, é torcer para que ele volte, porque ele arruma o time, ele torna o time mais equilibrado. E se o Estudiantes, o técnico do Estudiantes, viu esse jogo de hoje do Flamengo, provavelmente viu, ele provavelmente vai conseguir algumas informações interessantes sobre esse time do Flamengo. Lógico que era o reserva no primeiro tempo, entrar no segundo tempo nunca é, digamos, igual
você entrar de titular ali, os 11 titulares, sabe, no início do jogo, entrar ali, não é igual você entrar no segundo tempo. É diferente. Mas se o técnico do Estudiantes viu esse jogo, ele tem coisas para tirar aí. Infelizmente, né? Bom, é isso. É isso. Sorte que o Matheus França é cria do Mengão e ele errou tudo que tentou. Lógico que ele tentou acertar, né? Tentou acertar, entrou para tentar ajudar o Vasco, mas ele errou tudo que tentou. Então, que bom, né? Que bom pro Flamengo. Sem Léo Pereira, o time sofre um pouquinho também. O Danilo tem bom nível, mas eu acho que o entrosamento Léo Pereira e Léo Ortiz tá muito alto. Tomara que o Léo Pereira volte pro próximo jogo contra o Estudiantes. Mas o que? Nós tivemos Ayrton Lucas, o Vinha entrou. Acho que o Vinha não foi tão bem. Não foi tão bem. Então acho que o Ayrton Lucas fez o jogo até ok. O Flamengo também sente falta do Varela, né? O Emerson Royal, como eu disse quando ele chegou, ele não é melhor que o Wesley. E o Varela é melhor que o Emerson Royal. Pelo menos no momento, o Varela está melhor que o Emerson Royal. O Flamengo sente a falta do Varela também. Então, são muitos jogadores, muita mudança, né? Muita mudança no time. E o time sentiu também. O time sente muita mudança. Não sei se os reservas também estavam pensando em quinta-feira, enfim. Aí seria loucura, mas... E o Carrascal fez o primeiro gol, acho que jogou bem o Carrascal. Fez uma boa partida, tá bom? Bom, próxima rodada, se eu não me engano, é Corinthians e Flamengo. Lá no Itaquerão, lá, né, na Neoquímica Arena. E o jogo do Palmeiras é Bahia e Palmeiras. O Cruzeiro ainda joga hoje, se eu não me engano. O Cruzeiro joga hoje ainda. Acho que é o Red Bull Bragantino, o Mineirão vai ganhar. Vai ganhar esse jogo aí. Então, os dois que estão disputando com o Flamengo, o Cruzeiro deve ganhar. Então, provavelmente, os dois vão diminuir 2 pontos com relação ao Flamengo. Então, e na próxima rodada, Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica. Não sei. Se o Flamengo apresentar o que apresentou hoje, não sei se ganha. Não sei. E o jogo quinta-feira talvez faça o Felipe Luiz poupar domingo de novo. Né? É isso. Então o Flamengo tem que tentar somar ponto aí nessas rodadas onde tem jogo quarta e domingo. No caso do Flamengo é quinta e domingo. Né? Pelo menos o Flamengo vai ter um dia a mais para descansar para o jogo contra os Estudiantes. Né? Se fosse para escolher, é lógico que eu prefiro ganhar todos os jogos. Mas se pudesse escolher só um, eu prefiro passar pelo Estudiantes e não ganhar do Vasco, do que ganhar do Vasco e não passar do Estudiantes, né? Isso aí, com certeza. Agora, eu, como torcedor, quero ganhar todos os jogos. Queria ganhar hoje, quero ganhar do Estudiantes, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que o resultado de empate foi justo. Beleza, pessoal? É isso. Comenta aqui o que você achou, tá bom? É nóis e até o próximo vídeo aí.